Bom, nosso boa noite a todos. Iniciando mais uma segunda-feira de estudos na nossa casa, né? Mas antes de iniciarmos, eu gosto sempre de fazer os recadinhos antes, principalmente porque após nossos amigos internautas não conseguem visualizá-los, né? Então a gente tem bastante livros ainda da doutrina, Fundamento da Doutrina Espírita, por José Benevides Cavalcante, né? Distribuição gratuita. Ele é objeto de estudos às quintas-feiras na nossa casa. E lembrando sobre os dias de trabalho em nossa casa, né, que é aos domingos às 9 horas da manhã, com exposição de O Livro dos Espíritos e após o passe, às segundas-feiras às 10 para as 8, com exposição sobre o Evangelho, sobre alguns outros temas voltados ao Espiritismo e depois também os passes, e às quartas-feiras às 2 horas da tarde, com bazar permanente, plantão de passes com leitura do Evangelho e depois os passes, esses de forma presencial. E os remotos, né, de forma online, às quartas-feiras à noite, às 8 horas, e às quintas-feiras também às 8 horas da noite, com estudos, né, às quartas-feiras do Livro dos Espíritos e às quintas-feiras os Fundamentos da Doutrina Espírita. Para quem quiser participar, basta procurar qualquer trabalhador da casa ou qualquer frequentador e deixar o número do celular que a gente inclui nos grupos de estudo e manda os convites todos os dias, né? A duração é sempre de 1 hora. Tá? Então hoje, antes de iniciarmos o estudo dessa noite, eu convidaria a todos, para onde quer que nós estejamos, né, que possamos buscar levar o nosso pensamento, nosso coração, até Deus nosso Pai, buscando alcançar Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade que temos essa noite, de estudarmos um pouquinho os seus ensinamentos e quiçá implantá-los no nosso dia a dia, para que possamos sair daqui, né, ou após a exposição, para aqueles que estão em suas residências, no seu trabalho, onde quer que estejam, né, nos acompanhando, que possam se sentir melhores de quando essa exposição começar. Que o alto possa nos envolver com seus fluidos, principalmente também nos intuindo na melhor compreensão da lição dessa noite. Mestre Jesus, rogamos a vossa permissão para iniciarmos os estudos. Sê conosco, abençoando-nos sempre e que assim seja. Bom, o tema para essa noite que nós escolhemos, ele está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, né, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, o nosso querido Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Está lá no capítulo 70, chama Poderes Ocultos. Antes de iniciarmos propriamente o livro, né, eu gostaria de trazer um trecho que está em Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala da seguinte forma. Está lá no capítulo 7. Tá? Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e prudentes, e aos revelastes aos simples e pequeninos. Além do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, também está lá no Evangelho em Mateus, no capítulo 11, no versículo 25. Né? Num primeiro momento, pode causar uma certa estranheza, né? Jesus render graças a Deus e agradecer, né, por Deus ter ocultado aqueles ensinamentos, aquelas palavras que ele falava e que os profetas já antigamente assim o profetizavam, né, dos sábios e prudentes, mas revelastes sempre aos simples e aos pequenininhos. Né? E aqui, fazendo uma tradução, vamos dizer assim, uma tradução livre, né, do que Jesus queria dizer, ele nos falava que esses primeiros, né, aqueles até então que se consideravam os sábios e prudentes, seriam aqueles que não estavam dotados de humildade, não estavam dotados de simplicidade, de pureza de coração. Eram aqueles que achavam que sabiam de tudo. Eram aqueles que achavam que nada tinham mais a aprender, que nada tinham mais a receber de outrem, né? Ao passo que aos simples e pequeninos eram aquelas pessoas de coração puro, né? Quando ele fala aqui coração puro, não quer dizer que saiba mais do que os outros, ou que seja moralmente melhor, mas que simplesmente está propenso a aprender coisas novas, está aberto a aprender novos ensinamentos e, quiçá, também, né, mudar o seu modo de vida, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de conviver em sociedade. Trazendo hoje
para a doutrina espírita, nós também podemos utilizar desses ensinamentos também para aqueles pseudo-sábios, né? Para aquelas pessoas que acham, mas eu vou estudar, por exemplo, de novo o livro dos Espíritos, né? Eu já venho nas exposições de domingo onde é falado o livro dos Espíritos. Daí às quartas-feiras estudo o livro dos Espíritos de novo, né? Mas será que o ensinamento é o mesmo? Né? Mas é lógico que é, né? O livro é o mesmo, né? O livro é o mesmo, mas é a profundidade que eu tiro daquele livro, a profundidade que eu tiro daquele ensinamento, né? O livro, as palavras que estão ali são sempre as mesmas, mas o modo como eu interpreto é o que muda, né? Porque eu mudo, eu evoluo, né? Quando eu falo eu, é num contexto geral, né? Cada um que se propõe a estudar, cada vez que ele estuda de fato um livro, e não aquela leitura rápida, né? Igual a gente brincava da oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso, amém. Mas fala, nossa, mas o que você falou, né? Assim, qual que é a profundidade do Pai Nosso, né? Ou seja, Pai que criou tudo, nosso, ou seja, somos irmãos. Tem um estudo por trás, né? Então a leitura é diferente desse estudo. Por isso também que a gente traz esse pequeno trechinho extraído do Evangelho para a gente poder refletir um pouco mais sobre essa necessidade de aprendizado. Já adentrando daí no livro Caminho, Verdade e Vida, eu separei aqui ele em alguns trechos, em algumas partes. E Emmanuel, ele começa sempre as lições dessas 5 obras, né, Caminho, Verdade e Vida, que é o que a gente está estudando hoje, com um trecho do Evangelho. E nesse ele fala sobre Marcos, capítulo 6, no versículo 56. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na hora de seu vestido, e todos os que nele tocavam saravam, né? ou se curavam. Aqui é importante lembrar, então, conforme o evangelista Marcos nos traz, ele fala que todos aqueles que de fato iam até o Mestre buscando essa cura, né, buscando essa amenização da dor, né, essa paralisação do sofrimento, né, ainda aqueles que o Mestre nem sequer os via, mas se conseguisse se aproximar, chegasse perto, eram envolvidos naquele amor e eram curados, né. O Mestre, o Jesus, né, ele curava independente de quem o procurasse. Ele curava todos aqueles ali que estavam propensos a buscar aquela cura. Todavia, né, ele sempre dava um alerta no final. Se a gente pegar todos esses, vamos chamar de milagre, que é como a gente aprendeu até hoje, né, mas todos esses atos de bondades de Jesus, ao final, o que ele sempre falava, né, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E depois ele fazia um ponto e vírgula, mas não tornes a errar, ou não tornes a pecar, né, não tornes a cometer os mesmos erros, né? Ou seja, aqui a gente vê que o verdadeiro milagre, por assim dizer, não era o fato do simples do Mestre curar, né? Apesar que de simples isso a gente sabe que não tem nada, mas o verdadeiro milagre ali está na transformação daquelas pessoas que até então o buscavam, na fé que elas tinham, né? Na fé acreditando verdadeiramente que o simples toque de Jesus poderiam curar as suas enfermidades. Eu já contei aqui uma historinha, né, para aqueles que já ouviram, eu peço perdão, mas conta a história do leproso, né, que sai do Vale das Lepras e vai procurar o Mestre buscando a cura, né? Naquela época, quem era cometido dessa doença era isolado da sociedade. E quando ele encontra o Mestre, né, o Mestre cura ele, fala as mesmas palavras de sempre, né, vá, a tua fé te curou, né, não tornes a pecar, mas para ele dá uma observação extra. E pede, não comentes nada do que aconteceu aqui. Né? E daí naquela noite, né, ao sair dali, já aquela pessoa vai à sociedade, vai à comunidade e comenta para todo mundo o que estava acontecendo, o que tinha acontecido com ele. E naquela noite, um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, pergunta para Jesus, e fala, Mestre, você que sempre nos orientou a expor, né, a espalhar a boa nova, a espalhar os atos de caridade, por que pediu para aquela pessoa que ela não comentasse o que aconteceu, que ela não divulgasse o seu evangelho, que ela não divulgasse o ato que o Senhor praticou? E daí ele fala,
né, profundo conhecedor que é de cada um de nós, né, que aquela mesma pessoa, numa outra encarnação, era uma pessoa de uma aparência extremamente bela e que usara de modo incorreto, de modo errôneo, aquela aparência, né, para a sensualidade, para a sexualidade. Né? E daí ele veio, numa próxima encarnação, com aquela doença, com o intuito de poder fazer com que ele refletisse sobre o poder da beleza, sobre o poder de um corpo perfeito. Né? Então era para isso que ele veio daquela forma, como uma forma de expiação. E daí então o discípulo perguntou, mas se ele veio com essa expiação, com essa prova, a cura não o faz, né, voltar ao que era antes? E daí Jesus fala, a mim foi dado o poder de curar quem quer que fosse. O que ele vai fazer, daí assim, palavras minhas, né, daqui para frente, com esse dom que ele recebeu, é um problema dele. Então, se ele vai continuar errando, é um problema dele. Ele vai ter que depois expiar novamente. Mas ele pode mudar o seu modo de pensar, o modo de agir, fazer de fato aquilo que o mestre pediu, né? Não tornes a pecar, né? A tua fé te curou, não tornes a pecar. E daí dali aprender com o amor a continuidade da sua jornada. Então, para não ler o texto de uma maneira corrida, eu separei ele em 3 partes. Tá? A primeira parte, ele fala o seguinte: não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem de qualquer modo a aquisição de poderes ocultos que lhe confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. Né? Aqui, dentro dessa advertência que Emmanuel nos traz através de Chico, a gente vê vários e vários exemplos, né, daquelas pessoas que buscam nessas fileiras, que buscam, às vezes, na dor do outro, se engrandecer. Porque ou estudaram um pouquinho mais, ou porque acham que sabem um pouquinho mais, e ali pensam que podem levar, através de palavras às vezes frívolas, de gestos não tão contumazes, ou de gestos não tão caridosos, uma esperança para aqueles que ali o estão. E continuando, o anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue às preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Qual que é a outra parte que ele fala aqui? Para aquelas pessoas que fazem esses trabalhos, principalmente o de caridade, é importante aquela famosa frase de Jesus, né, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz, né, ou que a direita não saiba o que a esquerda faz. O que ele quer dizer com isso? Né? É não se engrandecer, né? É não fazer daquele seu ato de caridade algo muito maior do que de fato ele é. Né? Para aquelas pessoas que simplesmente ajudam o próximo com o único intuito de se fazerem aparecer, né, eles estão ajudando, isso é fato. Né? Mas a recompensa que eles têm, eles já estão recebendo aqui, que é de se aparecer. Né? Quando eu me proponho a ajudar alguém e saio falando para todo mundo quão grande ou quão bondoso eu sou, porque eu fiz determinado ato, a minha recompensa eu já recebi. Né, que é qual? Aquela que todo mundo, a hora que eu passo na rua, aplaude. Ah, o Fábio está passando, uma pessoa boa, uma pessoa caridosa. E qual que é o intuito meu? Né? É o de fato de ajudar o outro, ou é o simplesmente de me parecer melhor do que o que de fato eu sou? Né? Então, aquilo que a gente busca, né, aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. Se eu estou colhendo palmas, eu vou receber palmas. Se eu estou colhendo uma reforma íntima e de fato eu estou ajudando porque aquilo me faz bem, então eu vou colher essa reforma íntima, porque aquilo com certeza vai me fazer bem. E muitas vezes, né, como Chico sempre fala, traz um pouquinho de paz que ele nunca teve. Né? O ajudar o próximo e levar um conforto para outra e traz para ele aquela paz que ele mesmo nunca conseguiu encontrar dentro de si próprio. Né? Tão pequeno que era Chico em relação a ele mesmo, né? Em relação a como ele se enxergava, de tão pequenino.
Ainda nessa primeira parte, eu queria trazer aqui a parábola da figueira seca, que a gente pode encontrar lá também no Evangelho, no capítulo 21, nos versículos de 12 a 14, e depois pulando para os de 20 a 23. Aqui eu dei uma sintetizada nessa parábola. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhes, disse: Nunca jamais coma algum fruto de ti para sempre. O que os discípulos ouviram. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Respondendo Jesus, lhes disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que tudo o que disse a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. O que a gente pode extrair um pouquinho dessa lição? Né? A falta de fé que a gente tem, né? Principalmente no finalzinho, quando ele fala: se tivéssemos um pouquinho mais de fé e pedisse para essa montanha, saia daqui e se jogue até lá, aquela montanha assim o faria. É lógico que aqui ele usa, né, por parábolas, por metáfora, né? Jesus mesmo, é muito difícil de acreditar que ele tenha amaldiçoado algo, né? Seja alguém, seja algum espírito, seja simplesmente uma folha, uma planta, uma figueira. Mas aqui, nessa parábola que ele nos traz, o que ele quer dizer? A importância dessa fé. E a importância que eu tudo posso fazer, né? Desde que eu, assim, o procure fazer. Ah, mas tudo? Sim, tudo eu posso fazer, tanto para o bem quanto para o mal. Né? É lógico, algumas coisas às vezes faltam ao meu alcance, simplesmente por falta de poderes, às vezes por falta de bens materiais, quando a gente está falando principalmente nesse planeta de prova e expiação, né? Às vezes falta de evolução moral, quando eu quero às vezes ajudar mais do que aquilo que eu posso, né? Mas eu posso começar essa caminhada, né? E daí essa caminhada eu escolho para onde eu quero ir. Eu escolho se eu quero ir para o bem ou se eu quero ir para o mal. Se eu quero ser essa figueira que secou ou se eu quero ser uma figueira que dá frutos. Né? Se eu quero ser essa figueira que apodrece no dia a dia ou se eu quero ser aquela figueira que renasce, que traz coisas boas, que traz alimento. Né? E daqui principalmente o alimento moral. Né? Eu posso trazer algo de bom para o meu semelhante ou posso trazer algo não tão salutar assim para ele. Já na segunda parte da lição, nós temos as seguintes passagens. Né? Ainda aqui, o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhes as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Né? Aqui novamente ele vem falar então dessas curas que Jesus pregoava. Né? Hoje, com o advento da doutrina espírita, estudando um pouquinho sobre a questão de fluidos cósmicos universal, de onde advém o espírito, de onde advém o perispírito, o que é o planeta Terra, o que é a matéria, a gente consegue entender e compreender como é que Jesus operava essas curas. Né? A gente sabe que a doença é uma deformidade do corpo material, né? É algo que não está funcionando bem. Se Jesus ele foi capaz de ajudar na construção desse planeta, como diz alguns livros, né, é muito simples para ele poder pegar um determinado corpo e regular algo que ali está de errado, curando aquela doença. Né? Isso diminui a grandiosidade de Jesus? Não. Né? Simplesmente explica como ele operava esses atos. Né? Mas o como fazer isso, a grandiosidade para fazer isso, a evolução material e moral para fazer esses atos é que mostra a sua grandeza. Né? Assim como falar
que Deus fez o planeta em 6 dias e descansou no 7º, ou que o planeta demorou bilhões de anos para ser construído, como mostra a ciência, em nada diminui a grandeza de Deus. Por quê? Porque olha a perfeição que é, olha a harmonia que é ao nosso redor. E tudo aquilo que não está em harmonia, com certeza é porque é um ato nosso, porque é uma fragilidade nossa que nós vamos lá e destoamos essa harmonia. Mas tudo é perfeito, assim como o Mestre, assim como Deus o é. Então falar que ele fez em 6 dias, não foi 6 dias, foi alguns milhares ou bilhares de anos, diminui o seu poder? Não. Explicar como Jesus operava esses atos diminui o seu poder, diminui a sua evolução, diminui a sua luz? Não. Simplesmente nos mostra que nós também podemos chegar lá. E daí basta como nós vamos perseguir esse caminho. O próprio Mestre, o próprio Jesus já nos falava: vós também sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Basta um pouquinho de fé e basta ir atrás, basta buscar, basta conhecimento, basta melhora íntima. E depois, já na terceira parte: entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhes constituíam apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. Ele que operou tantas curas, ou tantos milagres, como alguns gostam de dizer, em benefício próprio nada o fez. No fatídico dia do Calvário, quando foi crucificado, ele mesmo ali permaneceu, ainda que em corpo. Ali também sofreu as dores da carne. Um espírito já de luz, um espírito que jamais precisaria reencarnar nesse planeta como prova, ou muito menos como expiação, e muito menos como missão. Um espírito já de uma magnitude tão grande que ajudou na construção. Mas, como Emmanuel fala no final aqui, a lição do Senhor é bastante significativa. Porque ele veio nos dar a palavra, ele veio nos falar sobre os atos de bondade, sobre Deus, sobre como viver, sobre como chegar no reino dos céus, sobre como melhorar-se, como evoluir-se, como sair daqui melhor do que quando veio a esse mundo. Trouxe vários ensinamentos, vários parábolas, palavras, palestras, por assim dizer, mas além de tudo isso, ele também trouxe vários exemplos. E talvez um dos maiores dele foi viver entre nós, passar pelos mesmos problemas nossos, da matéria em si. É lógico, uma evolução moral muito maior, ciente da sua missão e ciente que não fracassaria, mas sempre em constância com Deus, sempre buscando o apoio superior, sempre buscando aquela luz, e se acercando de pessoas que até então precisavam dele. Era o que a gente chama do médico, de quem precisava do médico. Então não veio socorrer aqueles que já estavam bem, mas veio trazer esse remédio, esse bálsamo, que ainda hoje nós temos muita dificuldade em compreender, muita dificuldade em aprender. E o porquê? Porque muitas vezes a gente não estuda esse Evangelho. A gente lê o Evangelho, a gente vê, talvez lê o livro dos Espíritos, mas não busca a sua essência, busca um pouco mais de aprofundamento e não busca trazer aquilo para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Tem uma palestra que eu assisti aqui uma vez, num final de ano, que, se eu não me engano, foi o Jaime que fez, e daí ele fala sobre o nascimento de Cristo. E daí ele pergunta, quando que nasce Cristo? Simbologicamente ele nasce dia 25 de dezembro. Mas e para cada um de nós? Quando que Cristo nasce? Cristo nasce quando eu compreendo o que ele quis dizer e vivo como ele pediu para eu viver. É ali que Cristo nasce para mim. Usando como exemplo Paulo de Tarso. Quando que Cristo nasce para Paulo de Tarso? Quando Saulo até então está caminhando no caminho de Damasco e vê aquela luz. E Cristo pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? É ali que nasce Cristo para ele. É ali que ele vive de fato os ensinamentos do Mestre. É ali que ele compreende a sua missão, o trabalho que ele tinha que fazer. Tem uma historinha que daí eu peço permissão para ler,
que eu ouvi numa palestra do nosso saudoso Manolo Quezada. E ele fala o seguinte, ó: existia um renomado palestrante da doutrina espírita que frequentemente era chamado para ministrar palestras em diferentes centros. Sempre que o palestrante se dirigia a algum centro, notava um senhor que, sentando-se ao fundo dos locais, prestava muita atenção nas lições repassadas. O dito palestrante nunca teve a curiosidade de perguntar quem era aquele senhor. Porém, certa feita, ele foi ministrar uma palestra e não notou a presença de singular pessoa. Na semana seguinte, igualmente, vindo a saber, depois de algum tempo, que aquele senhor havia desencarnado. Como estamos nesse mundo apenas de passagem e o nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual, certo dia o palestrante também veio a desencarnar. Chegando ao mundo espiritual, notou que a sua coloração, a coloração do seu perispírito era um pouco acinzentada. Procurou refletir sobre o porquê daquilo, mas não encontrou em seu coração nenhuma explicação. Ao longe, vira-se aproximar uma forte luz branca, que irradiava tudo à sua volta. Tentou focalizar a sua visão, mas não conseguiu distinguir quem seria o espírito com tamanha luminosidade. Esse espírito, quando se chegou perto do palestrante, era o reconhecedor, como aquele, este o reconhecera como aquele senhor, que sempre assistia às suas exposições. Com grande dúvida em seu coração, o interrogou: meu prezado senhor, que grande felicidade tenho em reconhecer, enfim, um rosto amigo. Mas gostaria de lhe questionar, por que vós sois tão luminosos e eu tão acinzentado, se sempre procurei estudar a doutrina e repassar aos meus amigos com grande carinho? E o Senhor respondeu: porque enquanto você se preocupava em apenas estudar e repassar, eu me procurei em vivenciar. Então tudo aquilo que ele procurava passar, aquele Senhor vivia. Então ele aprendia essas palavras e vivia o seu dia a dia, vivia o seu cotidiano. Então o estudo é importante porque ele nos mostra, né, o porquê das coisas acontecerem com a gente, mas de nada importa se eu de fato não vivenciar, se eu de fato não procurar e se eu não for atrás. Eu também sempre gosto de dizer que a própria palavra oração, ela pode ser dividida em duas palavras, né? Orar, para não perder o significado e reconhecer a grandeza de Deus, e ação, né? Buscar, ir atrás, agir, fazer, né? Oração, né? Orar e agir, sempre pedir, agradecer, mas fazer, pedir, agradecer e fazer. E para finalizar a exposição, Emmanuel nos traz a seguinte frase: é compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que, antes do nosso, permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Então olha que interessante. E a mesma coisa que Emmanuel, que Chico falava, né? Eu também acho que já falei isso aqui, que ele falava: se a gente soubesse o quão benfeitor para nós é praticar a caridade, a gente o faria ainda que fosse por egoísmo, ainda que fosse por proveito próprio, né? Tamanho é o bem que nós fazemos, né, que eu o faria ainda que fosse para mim mesmo, né? Por quê? Porque eu sairia o grande vencedor. Porque aqueles atos de bondade que eu faço, né, livres, né, desapegados a qualquer palmas, né, a qualquer gesto de agradecimento, com certeza eu levo daqui muito melhor. Né? Quando a gente às vezes tem a oportunidade de falar uma palavra boa para alguém, de dar um abraço fraterno, né, de dar aquele beijo fraterno, de dar aquele aperto de mão fraterno, né, o quão gostoso é quando a gente sai daquele lugar, né? Parece que a gente se encontra em paz, né? E de fato a gente se encontra, porque essa paz transmite de um para o outro. Então é isso que a gente tinha para passar
essa noite. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, dos nossos internautas também. E agora vamos para a segunda parte dos trabalhos dessa noite, que são os passes.